Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aonde está escrito essa leitura que acabamos de fazer? Está escrito no livro da Bíblia Sagrada. O livro que Deus providenciou, preparou e providenciou para todos os seres humanos. De modo que todos aqueles que se consideram cristão têm que receber a Bíblia Sagrada como o seu manual de instrução e o seu manual de fé e prática. Aonde está escrito? No livro de Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9. Quem escreveu esses versículos? O apóstolo Paulo. Eu quero aqui dizer que eu creio plenamente na salvação pela graça. E é por isso que eu estou aqui vivendo a minha fé vocacional. Mas acontece que está havendo, vamos dizer assim, um equívoco quanto à aplicação do ensinamento a respeito da salvação. Tem muitos agentes falando aí que o ser humano não precisa mais observar a lei, nem os mandamentos de Deus, porque nós não estamos mais vivendo pela lei. Outros vai além, diz, não precisamos mais fazer nenhum esforço, porque o esforço necessário que precisava para nos levar à salvação, Jesus Cristo já fez na cruz. Mas, na verdade, o que não falta é versículo bíblico que leva essa linha de pensamento ou de raciocínio para outra dimensão. Como, por exemplo, Mateus 7,13. Jesus Cristo, ele ensinando ali, ele disse, desde João Batista até aqui, o reino de Deus está sendo tomado por esforço e muitos se esforçam para entrar nele. Não quero nem considerar esse versículo bíblico, porque eu já vi que existe algumas outras interpretações que levam para o sentido diferente. E alguém pode usar qualquer uma outra dessas interpretações e para derrubar ou para querer combater o meu ponto de vista aqui. Eu quero usar Lucas capítulo 13, versículo 24, que diz assim: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque em verdade eu vos digo que muitos tentarão e não conseguirão. Então veja, meu irmão, toda a história da humanidade, quando se refere o homem a Deus, o que o homem quer de Deus, o que o homem espera de Deus, o que o homem necessita de Deus e o que Deus espera do homem e quer do homem, está relacionado a três situações: arrependimento, renúncia e conversão. E sempre foi assim. Quando o homem obedecia, quando o homem renunciava os defeitos, os atos, os vícios, ou seja, os atos pagões, essas coisas assim, eles eram abençoados, eram protegidos, eram guardados. Quando eles abaixavam a guarda, que eles tomavam rumo diferente, eles eram castigados e tinham dificuldade. Tudo aquilo que antes era positivo transformava em negativo para eles. E nós podemos ver em Mateus, o fato de ter mudado o testamento do primeiro para o segundo, esses fatores aí como arrependimento, renúncia e conversão, não saiu de foco, não mudou, não foi alterado. Nós podemos ver logo no início ali do Novo Testamento, em Mateus capítulo 3, versículo 7, quando fala que João Batista, cheio do Espírito Santo, começou a batizar no Rio Jordão. E João Batista estava batizando o batismo do arrependimento. E aí vinha gente de Jerusalém, Judéia, Samaria, de toda a província ali, próximo ao Rio Jordão, para ser batizado. E assim vinha também os fariseus e os saduceus. João Batista, conhecendo aquelas peças, ele parou e disse: raça de víbora, vocês estão querendo fugir do castigo que estão por vir? É por isso que vocês querem se batizar? Vão e mostrem com as suas atitudes que vocês se arrependeram. Mas também no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 38, fala assim: arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do vosso pecado e recebei o Espírito Santo. Atos 3,19 também fala a respeito do arrependimento, e nós vamos ler aqui para ver o que é que fala, né? Atos 3,19 fala assim: arrependeis, pois, e convertei-vos para sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então veja que
tudo está relacionado ao arrependimento, a renúncia e a convenção. Mas para que a gente possa interpretar esse versículo, esses dois versículos de Efésios, no capítulo 2, 8 e 9, nós temos que voltar e considerar no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está fazendo aí? Jesus está fazendo posições, está falando de posições, né, e condições. Jesus está colocando o homem, ele e Deus. Ou seja, Jesus está no meio fazendo intermediação entre o homem a Deus. Sem a presença do Cristo, de Jesus, o Cristo, havia um vácuo, um vazio chamado de abismo, de forma que o acesso do homem até Deus era intransitável. O homem não conseguiria chegar até Deus. Aí vindo Jesus com seu sacrifício de cruz ali, na cruz, Jesus se colocou na condição de ponte de acesso. É aí que vem o nome de pontífice, que é um título atribuído a Jesus, que é o construtor de ponte, que a Igreja Católica atribui ao Papa, ignorando assim o sacrifício de Jesus feito na cruz e voltando lá ao passado, na casta sacerdotal, onde existia o povo e o sumo sacerdote. Então o povo, naquela data certa, levava as suas ofertas e entregava o sacerdote. O sumo sacerdote entrava no lugar santo e oferecia aquela oferta em favor do povo e dele, porque ele também era pecador. Mas vindo Jesus, ele se colocou como intermediação direta entre o homem e Deus, como ponte de acesso. E Jesus, ele é o pontífice, Jesus é o construtor de ponte, Jesus é a própria ponte que leva o homem até Deus. Então, quando o apóstolo Paulo, ele fala também em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé, Paulo está fazendo as mesmas colocações ali, posições e condições, ou seja, é só a gente inverter as palavras, ao invés de graça e fé, a gente coloca fé e graça, ou seja, Paulo está dizendo assim, pela graça vocês alcançam, pela fé vocês alcançam a graça, ou seja, sem essa graça no meio, ou seja, o homem, a fé e a graça, sem essa fé no meio, o homem não consegue alcançar a graça, porque é a fé que prepara o ser humano em vários fatores para chegar até a graça. E nós podemos ver também no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, onde o próprio apóstolo Paulo, ele fala a respeito da fé também em relação à salvação. Vamos ver o que é que fala. Ele fala assim, ele fala assim, e que desde a tua meninice sabeis a sagrada letra que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então veja que o apóstolo Paulo está falando, a salvação vem pela fé. Mas também tem a parte B, que diz, não vem de vós, é dom de Deus. Quando fala não vem de vós, não está se referindo a uma pessoa individual. Está falando num todo. Os seres humanos não vêm do ser humano, não vêm dos homens. Vem de Deus, é dom de Deus. Quando fala é dom de Deus, está dizendo Deus é o dono. O dom, aí nesse sentido, aí na teologia, é o sentido de dono. Então Deus é o dono. Então só Ele pode dar, só Ele pode oferecer, só Ele pode doar. E aí vem o versículo 9. Para a gente interpretar o versículo 9, a gente tem que considerar o versículo 10 que ninguém lê. O versículo 10 fala assim, somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então veja, se diz primeiro, não vem das obras para que ninguém se glorie.
Aí no versículo seguido já fala que nós temos que viver das obras. Então, em Tiago, no capítulo também, Tiago fala, a fé sem obra é morta. Não há contradição nenhuma aí, o que há é uma falta de interpretação nos textos para que a gente possa combinar um com o outro. Paulo está dizendo, vocês não vão ser salvos pelas obras que vocês realizam, mas vocês vão ser salvos para realizar as obras. E eu quero finalizar aqui pegando um gancho dos ensinamentos do Dr. Rodrigo Silva, onde ele diz: qualquer aplicação, qualquer ensinamento a respeito da salvação que não esteja incluindo o arrependimento, a renúncia e a convenção, não é bíblico. E que Deus possa estar abençoando cada um de vocês.